Olá, eu sou a Aide. Estou aqui para convidar você a ouvir a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Eu amo ler, amo ler. Por isso, eu resolvi gravar o áudio de um livro maravilhoso, que é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é um tesouro escondido. Se você quer descobrir esse tesouro, comece a ouvir ela através dos áudios que vamos colocar aqui nessa série dos capítulos do livro da Bíblia, onde Deus fala e restaura as nossas vidas através da sua palavra. Números 1. Deus mandou Moisés numerar as tribos. Falou mais o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes de todo varão, cabeça por cabeça. Da idade de 20 anos para cima, todos os que saem à guerra em Israel, a esses contarei segundo os seus exércitos, tu e Arão. Estará convosco de cada tribo um homem que seja cabeça da casa de seus pais. Esses, pois, são os nomes dos homens que estarão convosco: de Ruben, Eliezer, de Sedui, de Simeão, de Selemiel, filho de Surizadai; de Judá, de Naphtali. Esses foram os chamados da congregação, os príncipes das tribos de seus pais, os cabeças dos milhares de Israel. Então tomaram Moisés e Arão a esses homens que foram declarados seus nomes, e ajuntaram toda a congregação no primeiro dia do segundo mês, e declararam a sua descendência segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, cabeça por cabeça. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim os contou no deserto do Sinai. Foram, pois, os filhos de Ruben, os primogênitos de Israel, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes da cabeça por cabeça, todo varão de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles da tribo de Ruben 46.500. Dos filhos de Simeão, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais. Os seus contados pelo número dos nomes, cabeça por cabeça, todo varão de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles da tribo de Simeão 59.300. Dos filhos de Gade, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo nome dos seus nomes, dos 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles da tribo de Gade 45.650. Dos filhos de Judá, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos seus 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados dele da tribo de Judá 74.600. Dos filhos de Isacar, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles da tribo de Isacar 54.400. Dos filhos de Zebulun, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles da tribo de Zebulun 57.400.
Dos filhos de José, dos filhos de Efraim, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados dele, da tribo de Efraim, 40.500. Dos filhos de Manassés, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Manassés, 32.200. Dos filhos de Benjamim, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Benjamim, 35.400. Dos filhos de Dan, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Dan, 62.700. Dos filhos de Azer, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Azer, 41.500. Dos filhos de Naphtali, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Naphtali, 53.400. Esses foram os contados que contaram Moisés e Arão e os príncipes de Israel, 12 homens, cada um era pela casa de seus pais. Assim foram todos os contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra em Israel. Todos os contados, pois foram 603.550. Os levitas não são contados. Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porquanto o Senhor tinha falado a Moisés, dizendo: somente não contarás a tribo de Levi, nem tomarás a soma deles entre os filhos de Israel. Mas tu põe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, e sobre todos os seus utensílios, e sobre tudo o que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, e eles o administrarão, e assentarão o seu arraial ao redor do tabernáculo. E quando o tabernáculo partir, os levitas desarmarão, e quando o tabernáculo assentar no arraial, os levitas o armarão, e o estranho que lhes chegar morrerá. E os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um no seu esquadrão, e cada um junto à sua bandeira, segundo os seus exércitos. Mas os levitas assentarão as suas tendas ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja indignação sobre a congregação dos filhos de Israel, pelo que os levitas terão o cuidado da guarda do tabernáculo do testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. A ordem das tribos no acampamento. Números 2. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: os filhos de Israel assentaram as suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira, segundo as insígnias da casa de seus pais, ao redor, defronte da tenda da congregação. Assentaram as suas tendas. Os que assentaram as suas tendas da banda do oriente para o nascente serão os da bandeira do exército de Judá. Segundo os seus esquadrões, Naazon, filho de Aminadab, será príncipe dos filhos de Judá.
E os seus exércitos e os que foram contados deles foram 74.600. E junto a ele assentará as suas tendas a tribo de Isacar. E Natanael, filho de Zuar, será príncipe dos filhos de Isacar. E o seu exército e os que foram contados deles foram 54.400. Depois a tribo de Zebulun e Eliabe, filho de Elon, será príncipe dos filhos de Zebulun. E o seu exército e os que foram contados deles foram 57.400. Todos os que foram contados no exército de Judá, 186.400. Segundo os seus esquadrões, eles marcharão primeiro. A bandeira do exército de Ruben, segundo os seus esquadrões, estava para a banda do sul. Eliezur, filho de Zedeur, será príncipe dos filhos de Ruben. E o seu exército e os que foram contados deles foram 46.500. E junto a ele assentará as suas tendas a tribo de Simeão e Silumiel, filho de Surizadai, será príncipe dos filhos de Simeão. E o exército e os que foram contados deles foram 59.300. Depois a tribo de Gade, Eliasaf, filho de Deuel, será príncipe dos filhos de Gade. E o seu exército e os que foram contados deles foram 45.650. Todos os que foram contados no exército de Ruben foram 151.400, e 50 segundo os seus esquadrões, e esses marcharam em segundo lugar. Então partirá a tenda da congregação com o exército dos levitas, no meio dos exércitos, como se assentaram as suas tendas, assim marcharam cada um no seu lugar, segundo as suas bandeiras. A bandeira do exército de Efraim, segundo os seus esquadrões, estará para a banda do ocidente, e Elisama, filho de Amineude, será príncipe dos filhos de Efraim. E o seu exército e os que foram contados dele foram 40.500. E junto a ele a tribo de Manassés e Gamaliel, filho de Bedazur, será príncipe dos filhos de Manassés. E o seu exército e os que foram contados deles foram 32.200. Depois a tribo de Benjamim e Abidã, filho de Gideone, será príncipe dos filhos de Benjamim. E o seu exército e os que foram contados dele foram 35.400. Todos os que foram contados no exército de Efraim foram 180.100, segundo os seus esquadrões, e estes marcharam em terceiro lugar. A bandeira do exército de Dan estará para o norte, segundo os seus esquadrões, e Aizer, filho de Amizadai, será príncipe dos filhos de Dan. E o seu exército e os que foram contados deles foram 62.700. E junto a ele assentará as suas tendas a tribo de Azer, e Pagiel, filho de Ocrã, será príncipe dos filhos de Azer. E o seu exército e os que foram contados dele foram 41.500. Depois a tribo de Naphtali, e Aira, filho de Enã, será príncipe dos filhos de Naphtali. E o seu exército e os que foram contados deles foram 53.400. Todos os que foram contados no exército de Dan foram 157.600. Esses marcharão no último lugar, segundo as suas bandeiras. Esses são os que foram contados dos filhos de Israel, segundo
a casa de seus pais, todos os que foram contados do exército pelos seus esquadrões foram 603.550. Mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. E os filhos de Israel fizeram conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim assentaram o arraial segundo as suas bandeiras, e assim marcharam cada qual segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais. Números 3. Os filhos de Arão e os levitas são escolhidos para o serviço do tabernáculo. E essas são as gerações de Arão e de Moisés no dia em que o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. E estes são os nomes dos filhos de Arão: o primogênito Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, cujas mãos foram sagradas para administrar o sacerdócio. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor, quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto do Sinai. E não tiveram filhos, porém Eleazar e Itamar administraram o sacerdócio diante de Arão, seu pai. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam. E tenham cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congregação diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. E tenham cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e da guarda dos filhos de Israel, para administrar o ministério do tabernáculo. Darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel, lhes são dados em dádiva. Mas a Arão e a seus filhos ordenarás que guardem o seu sacerdócio, e o estranho que se chegar morrerá. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: E eu eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito, que abre a madre entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. Porque todo primogênito meu é, desde o dia em que feri a todo primogênito na terra do Egito, santifiquei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até o animal. Meus serão, eu sou o Senhor. E falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, dizendo: Conta os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas gerações contarás a todo varão da idade de 1 mês para cima. E Moisés os contou conforme o mandado do Senhor, como lhe foi ordenado. Estes, pois, foram os filhos de Levi, pelos seus nomes, Gerson e Coate e Mirari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson, pelas suas gerações, Libni e Simei. E os filhos de Coate, pelas suas gerações, Arão e Izar, Hebron e Uziel. E os filhos de Mirari, pelas suas gerações, Mali e Muzi. Essas são as gerações dos levitas, segundo a casa de seus pais. De Gerson é a geração dos libnitas, e a geração dos simiitas. Essas são as gerações dos gersonitas. Os que deles foram contados pelo número de todo varão da idade de 1 mês para cima. Os que deles foram contados foram 7.500. As gerações dos gersonitas assentaram as suas tendas atrás do tabernáculo ao ocidente. E o príncipe da casa paterna dos gersonitas serão Eliasaf, filho de Lael. E a guarda dos filhos de Gerson na tenda da congregação será o tabernáculo, e a tenda e a sua coberta e o véu da porta da tenda da congregação,
e as cortinas do pátio, e o pavilhão da porta do pátio que estão junto ao tabernáculo e junto ao altar, em redor, como também as suas cordas para o seu serviço, e de Coate, e a geração dos Aramitas, e a geração dos Isaritas, e a geração dos Hebronitas, e a geração dos Uzielistas. Essas são as gerações dos coatitas. Pelo número contado de todo varão da idade de 1 mês para cima, foram 8.600 que tinham cuidado da guarda do santuário. As gerações dos filhos de Coate assentaram as suas tendas ao lado do tabernáculo da banda do sul. E o príncipe da casa paterna das gerações dos coatitas será Elisafá, filho de Uziel, e a sua guarda será a arca, e a mesa e o castiçal, e os altares, e os utensílios do santuário com que ministram, e o véu com todo o seu serviço. E o príncipe dos príncipes de Levi será Eleazar, filho de Arão. O sacerdote terá a superintendência sobre os que têm cuidado da guarda do santuário. De Mirari é a geração dos Malitas e a geração dos Musitas. Essas são as gerações de Mirari. E os que deles foram contados pelo número de todo varão de 1 mês para cima foram 6.200. E o príncipe da casa paterna das gerações de Mirari será Zuriel, filho de Abiail. Assentarão as suas tendas ao lado do tabernáculo da banda do norte. E o cargo da guarda dos filhos de Mirari serão as tábuas do tabernáculo. E os seus varais e as suas colunas, e as suas bases, e todos os seus utensílios com todo o seu serviço. E as colunas do pátio em redor, e as suas bases, e as suas estacas, e as suas cordas, e os que assentarão as suas tendas diante do tabernáculo, ao oriente diante da tenda da congregação para a banda do nascente, serão Moisés e Arão com seus filhos, tendo o cuidado da guarda do santuário, para guardar os filhos de Israel, e o estranho que se chegar morrerá. Todos os que foram contados dos levitas, que contou Moisés e Arão, por mandado do Senhor, segundo as suas gerações, todo varão de 1 mês para cima foram 22.000. E disse o Senhor a Moisés: conta todo o primogênito varão dos filhos de Israel da idade de 1 mês para cima, e toma o número dos seus nomes. E para mim tomarás os levitas, eu sou o Senhor, em lugar de todo o primogênito dos filhos de Israel, e os animais dos levitas, em lugar de todo o primogênito entre os animais dos filhos de Israel. E contou Moisés, como o Senhor lhe ordenara, todo o primogênito entre os filhos de Israel. E todos os primogênitos dos varões, pelo número dos nomes da idade de 1 mês para cima, segundo os que foram contados deles, foram 22.273. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: toma os levitas em lugar de todo o primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos seus animais, porquanto os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. Quanto aos 273 que se houverem de resgatar, que sobrepujam aos levitas dos primogênitos dos filhos de Israel, tomarás para cada cabeça 5 ciclos, conforme o ciclo do santuário os tomarás, a 20 geras o ciclo. E a Arão e a seus filhos darás o dinheiro dos resgatados, dos que sobejam entre eles. Então Moisés tomou o dinheiro do resgate dos que sobejaram sobre os resgatados pelos levitas, dos primogênitos dos filhos de Israel, tomou o dinheiro 1.365 ciclos, segundo o ciclo do santuário.
E Moisés deu o dinheiro dos resgatados a Arão e a seus filhos, segundo o mandato do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Números 4. Os deveres dos levitas. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Toma a soma dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, pelas suas gerações, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até aos 50 anos será todo aquele que entrar neste exército para fazer obra na tenda da congregação. Esse será o ministério dos filhos de Coate na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão, e tirarão o véu da coberta, e com ele cobrirão a arca do testemunho. E pô-los-ão por cima uma coberta de peles de texugos, e sobre ela estenderão um pano todo azul, e lhe meterão os varais. Também sobre a mesa da proposição estenderão um pano azul, e sobre ela porão os pratos e os seus incensários, e as taças e as escudelas, também o pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano carmesim, e com a coberta de peles de texugo o cobrirão, e lhe porão os seus varais. Então tomarão um pano azul, e cobrirão o castiçal da luminária, e as suas lâmpadas, e os seus espevitadores, e os seus apagadores, e todos os seus vasos de azeite com que o servem. E meterão a ele e a todos os seus utensílios na coberta de peles de texugos, e o porão sobre os varais. E sobre o altar de ouro estenderão um pano azul, e com a coberta de peles de texugo o cobrirão, e lhe porão os seus varais. Também tomarão todos os utensílios do ministério com que servem no santuário, e os porão num pano azul, e os cobrirão com uma coberta de peles de texugo, e os porão sobre os varais. E tirarão as cinzas do altar, e por cima dele estenderão um pano de púrpura. E sobre ele porão todos os seus instrumentos com que o servem, os seus braseiros, e os garfos, e as pás, e as bacias, todos os utensílios do altar, e por cima dele estenderão uma coberta de peles de texugo, e lhe porão os seus varais. E havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os instrumentos do santuário, então os filhos de Coate virão para levá-lo. Mas no santuário não tocarão, para que não morram. Este é o cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação. Porém, o cargo de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, será o azeite da luminária, e o incenso aromático, e a contínua oferta dos manjares, e o azeite da unção, o cargo de todo o tabernáculo, de tudo que nele há, o santuário e os móveis. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Não deixareis extirpar a tribo das gerações dos coatitas do meio dos levitas, mas isso lhes fareis para que vivam e não morram quando chegarem. A santidade das santidades. Arão e seus filhos virão, e a cada um porão no seu ministério e no seu cargo, porém não entrarão a ver quando cobrirem o santuário, para que não morra. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Toma também a soma dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas gerações. Da idade de 30 anos para cima, até os 50, contarás a todo aquele que entrar a servir no seu serviço, para exercer o ministério na tenda da congregação. Este será o ministério das gerações dos gersonitas.
no serviço e na carga. Levarão, pois, as cortinas do tabernáculo e a tenda da congregação e a sua coberta, e a coberta de peles de texugo que está em cima, sobre ele o véu da porta da tenda da congregação, e as cortinas do pátio, e o véu da porta do pátio que está junto ao tabernáculo e junto ao altar em redor, e as suas cordas e todos os instrumentos do seu ministério, com tudo o que se adereçar para eles, para que não ministrem. Todo o ministério dos filhos dos Gersonitas, em todo o seu cargo e em todo o seu ministério, será segundo o mandato de Arão e de seus filhos. Eles encomendareis em guarda todo o seu cargo. Este é o ministério das gerações dos filhos dos Gersonitas na tenda da congregação, e a sua guarda será debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Quanto aos filhos de Merari, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, os contarás, da idade de 30 anos para cima até os 50. Contarás a todo aquele que entrar neste serviço para exercer o ministério da tenda da congregação. Esta, pois, será a guarda do seu cargo, segundo todo o seu ministério na tenda da congregação, as tábuas do tabernáculo e os seus varais, e as suas colunas e as suas bases, como também as colunas do pátio em redor, e as suas bases, e as suas estacas, e as suas cordas com todos os seus instrumentos, com todo o seu ministério, e contareis os utensílios da guarda do seu cargo, nome por nome. Este é o ministério das gerações dos filhos de Merari, segundo todo o seu ministério na tenda da congregação, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Moisés, pois, e Arão e os príncipes da congregação contaram os filhos dos coatitas segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até aos 50. Todo aquele que entrou nesse serviço para o ministério da tenda da congregação, os que deles foram contados, por segundo as suas gerações, foram 2.750. Estes são os que foram contados das gerações dos coatitas, de todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais contaram Moisés e Arão, conforme o mandato do Senhor pela mão de Moisés. Semelhantemente, os que foram contados dos filhos de Gerson, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50. Todo aquele que entrou nesse serviço para o ministério na tenda da congregação. Os que deles foram contados segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais foram 2.630. Estes são os contados das gerações dos filhos de Gerson, de todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais contaram Moisés e Arão, conforme o mandado do Senhor. E os que foram contados das gerações dos filhos de Merari, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou nesse serviço para o ministério na tenda da congregação. Foram, pois, os que foram deles contados, segundo as suas gerações, 3.200. Estes são os contados das gerações dos filhos de Merari, os quais contaram Moisés e Arão, conforme o mandato do Senhor pela mão de Moisés. Todos os que deles foram contados, que contaram Moisés e Arão, e os príncipes de Israel dos levitas, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até aos 50, todo aquele que entrava a executar o ministério da administração e o ministério da carga na tenda da congregação. Os que deles foram contados foram 8.580. Conforme o mandato do Senhor, pela mão de Moisés foram contados,
cada qual segundo o seu ministério, e segundo o seu cargo foram os que deles foram contados, aqueles que o Senhor ordenara a Moisés. Números 5. O leproso e o imundo são lançados fora do arraial. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial a todo leproso, e a todo o que padece fluxo, e a todos os imundos por causa de contato com algum morto. Desde o homem até a mulher, os lançareis fora do arraial e os lançarei para que não contaminem os seus arraiais no meio dos quais eu habito. E os filhos de Israel fizeram assim, e os lançaram fora do arraial, como o Senhor falara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Dize aos filhos de Israel, quando homem ou mulher fizer algum de todos os pecados humanos, transgredindo contra o Senhor, tal alma culpada é. E confessará o pecado que fez, então restituirei pela sua culpa, segundo a soma total, e lhes acrescentará o seu quinto, e o dará àquele contra quem se fez culpado. Mas se aquele homem não tiver resgatador, a quem se restitua pela culpa, então a culpa que se restituir ao Senhor será do sacerdote, além do carneiro da expiação com que por ele fizer expiação. Semelhantemente, toda a oferta de todas as coisas santificadas dos filhos de Israel que trouxerem ao Senhor será sua. E as coisas santificadas de cada um serão suas. O que alguém der ao sacerdote será seu. A prova da mulher suspeita de adultério. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando a mulher de alguém se desviar e prevaricar contra ele, de maneira que algum homem se houver deitado com ela, e for oculto aos olhos do seu marido, e ela o tiver ocultado, havendo-se ela contaminado e contra ela não houver testemunha, e no feito não for apanhada, e o espírito de ciúmes vier sobre ele, e de sua mulher tiver ciúmes, por ela se haver contaminado, ou sobre ele vier o espírito de ciúmes, e de sua mulher tiver ciúme, não se havendo ela contaminado. Então aquele varão trará a sua mulher perante o sacerdote, e juntamente trará a sua oferta por ela, 1/10 de efa de farinha de cevada, sobre a qual não deitará azeite, nem sobre ela porá incenso, porquanto é oferta de manjares de ciúmes, oferta memorativa que traz a iniquidade em memória. E o sacerdote a fará chegar e a porá perante a face do Senhor. E o sacerdote tomará água santa no vaso de barro. Também tomará o sacerdote do pó que houver no chão do tabernáculo e o deitará na água. Então o sacerdote apresentará a mulher perante o Senhor e descobrirá a cabeça da mulher e a oferta memorativa de manjares, que é a oferta de manjares dos ciúmes, porá sobre as suas mãos, e a água amarga que traz consigo a maldição estará na mão do sacerdote. E o sacerdote a conjurará e dirá àquela mulher: se ninguém contigo se deitou, e se não te apartaste de teu marido pela imundícia, dessas águas amargas amaldiçoantes, serás livre. Mas se te apartaste de teu marido e te contaminastes, e algum homem fora de teu marido se deitou contigo,
Então o sacerdote conjurará a mulher com a conjuração da maldição, e o sacerdote dirá à mulher: o Senhor te ponha por maldição e por conjuração no meio do seu povo, fazendo-te o Senhor decair a coxa e inchar o ventre. E esta água amaldiçoante entre nas tuas entranhas para te fazer inchar o ventre e te fazer decair a coxa. Então a mulher dirá: Amém, Amém. Depois o sacerdote escreverá estas mesmas maldições num livro e com uma água amarga as apagará. E a água amarga amaldiçoante dará a beber à mulher, e a água amaldiçoante entrará nela para amargurar. E o sacerdote tomará a oferta de manjares dos ciúmes da mão da mulher e moverá a oferta de manjares perante o Senhor, e a oferecerá sobre o altar. Também o sacerdote tomará um punhado da oferta de manjares, da oferta comemorativa, e sobre o altar o queimará, e depois dará a beber a água à mulher. E havendo-lhe dado a beber aquela água, será que se ela se tiver contaminado e contra seu marido tiver prevaricado, a água amaldiçoante entrará nela para amarguras, e o seu ventre se inchará, e a sua coxa decairá, e aquela mulher será por maldição no meio do seu povo. E se a mulher se não tiver contaminado, mas estiver limpa, então será livre e conceberá semente. Esta é a lei dos ciúmes, quando a mulher, em poder de seu marido, se desviar e for contaminada, ou quando sobre o homem vier o espírito de ciúme e tiver ciúmes de sua mulher. Apresente a mulher perante o Senhor, e o sacerdote nela execute toda esta lei. E o homem será livre da iniquidade, porém a mulher levará a sua iniquidade. Números 6. A lei do nazireato. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo voto de nazireu, para se separar para o Senhor, de vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá. Nem beberá alguma beberragem de uvas, nem uvas frescas nem secas comerá. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Todos os dias do voto de seu nazireado, sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpram os dias que se separam para o Senhor. Santo será, deixando crescer as guedelhas do cabelo da sua cabeça. Todos os dias que se separar para o Senhor, não se chegará a corpo de um morto, por seu pai ou por sua mãe, ou por seu irmão ou por sua irmã. Por ele se não contaminará quando forem mortos, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Todos os dias do seu nazireado, santo será o Senhor. E se alguém vier a morrer junto a ele, por acaso, subitamente, e contaminar a cabeça do seu nazireado, então no dia da sua purificação rapará a sua cabeça. E ao 7º dia a rapará. E ao 8º dia trará 2 rolas ou 2 pombinhos ao sacerdote à porta da tenda da congregação. E o sacerdote oferecerá um para a expiação do pecado e o outro para o holocausto, e fará propiciação por esse que pecou no corpo morto. Assim, naquele mesmo dia, santificará a sua cabeça, então separará os dias dos seus nazireados ao Senhor, e para expiação da culpa trará um cordeiro de 1 ano,
e os dias antecedentes serão perdidos, porquanto o seu nazireado foi contaminado. E esta é a lei do nazireu. No dia em que se cumprirem os dias de seu nazireado, trá-lo-ão à porta da tenda da congregação, e ele oferecerá a sua oferta ao Senhor, um cordeiro sem mancha de um ano em holocausto e uma cordeira sem mancha de um ano para expiação da culpa, e um carneiro sem mancha por oferta pacífica, e um cesto de bolos asmo, bolos de flor de farinha com azeite, amassados e coscorrões, asmos untados com azeite, como também a sua oferta de manjares e as suas libações. E o sacerdote os trará perante o Senhor e sacrificará a sua expiação do pecado e o seu holocausto. Também sacrificará o carneiro em sacrifício pacífico ao Senhor, com o cesto dos bolos asmo, e o sacerdote oferecerá a sua oferta de manjares e a sua libação. Então o nazireu, à porta da tenda da congregação, rapará a cabeça do seu nazireado, e tomará o cabelo da cabeça do seu nazireado, e o porá sobre o fogo que está debaixo do sacrifício pacífico. Depois o sacerdote tomará a espádua cozida de carneiros e um bolo asmo do cesto e um coscorrão asmo os porá nas mãos do nazireu, depois de haver este ser rapado a cabeça do seu nazireado. E o sacerdote o moverá em oferta de movimento perante o Senhor. Isso é santo para o sacerdote, juntamente com o peito da oferta de movimento, e com a espada da oferta alçada, e depois o nazireu pode beber vinho. Esta é a lei do nazireu que fizer voto da sua oferta ao Senhor pelo seu nazireado, além do que alcançar a sua mão, segundo o seu voto que fizer, assim fará conforme a lei do seu nazireado. O modo de abençoar os filhos de Israel. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre a ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Número 7. As ofertas dos príncipes na dedicação do tabernáculo e do altar. E aconteceu no dia que Moisés acabou de levantar o tabernáculo, e o ungiu e o santificou, e todos os seus utensílios, e também o altar e todos os seus utensílios, e os ungiu e os santificou. Que os príncipes de Israel, os cabeças da casa de Deus, os cabeças da casa de seus pais, os que foram príncipes das tribos que estavam sobre os que foram contados, ofereceram e trouxeram a sua oferta perante o Senhor. 6 carros cobertos e 12 bois por 2 príncipes, um carro e um para cada um boi, e os trouxeram diante do tabernáculo. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Toma os deles e serão para servir no ministério da tenda da congregação, e os dará aos levitas, a cada qual segundo o seu ministério. Assim Moisés tomou os carros, os bois, e os deu aos levitas. 2 carros e 4 bois deu aos filhos de Gerson, segundo o seu ministério, e 4 carros
e 8 bois deu aos filhos de Merari, segundo o seu ministério, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Mas aos filhos de Coate nada deu, porquanto a seu cargo estava o santuário, e o levaram nos ombros, e ofereceram os príncipes para a consagração do altar. No dia em que foi ungido, ofereceram, pois, os príncipes a sua oferta perante o altar. E disse o Senhor a Moisés: cada príncipe oferecerá a sua oferta, cada qual em seu dia, para a consagração do altar. O que pôs no primeiro dia, ofereceu a sua oferta, foi Naasson, filho de Aminadab, pela tribo de Judá. E a sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor, de farinha amassada com azeite, para oferta de manjares. Uma taça de 10 siclos de ouro, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta de Naasson, filho de Aminadab. No segundo dia fez a sua oferta Natanael, filho de Zuar, príncipe de Isacar, e pela sua oferta ofereceu um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite para a oferta de manjares. Uma taça de 10 siclos de ouro, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Natanael, filho de Zuar. No terceiro dia ofereceu o príncipe dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite para a oferta de manjares. Uma taça de 10 siclos de ouro cheio de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado. E para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Eliabe, filho de Elon. No quarto dia ofereceu ao príncipe dos filhos de Ruben, Elisu, filho de Seduor. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite para oferta de manjares. Uma taça de 10 siclos de ouro cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para o holocausto, um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta de Elisur, filho de Sedeur. No quinto dia ofereceu ao príncipe dos filhos de Simeão, Selimiel, filho de Suricidai.
A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite para oferta de manjares, uma taça de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Essa foi a oferta de Selemuel, filho de Surizadai. No 6º dia ofereceu o príncipe dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Deiel. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada, com azeite para oferta de manjares. Uma taça de 10 siclos de ouro cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto. Um bode para expiação do pecado. E para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Elisaf, filho de Deuel. No 7º dia ofereceu ao príncipe dos filhos de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite para oferta de manjares. Uma taça de 10 siclos de ouro cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para holocausto, um bode para expiação do pecado. E para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Essa foi a oferta de Elisama, filho de Amiúde. No 8º dia ofereceu ao príncipe dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite para oferta de manjares. Uma taça de 10 siclos de ouro, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano, para o holocausto. Um bode para expiação do pecado. E para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Essa foi a oferta de Gamaliel, filho de Pedazur. No dia 9, ofereceu ao príncipe dos filhos de Benjamim, Ábida, filho de Gideone. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite para oferta de manjares. Uma taça de 10 siclos de ouro cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto. Um bode para expiação do pecado. E para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Essa foi a oferta de Abidã, filho de Gideone. No 10º dia ofereceu o príncipe dos filhos de Dan, Aizer, filho de Amizadai. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite para oferta de manjares.
uma taça de 10 siclos de ouro, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado. E para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Aizer, filho de Amizidai. No dia 10º, ofereceu ao príncipe dos filhos de Azer, Pagiel, filho de Ucrã. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite para oferta de manjares. Uma taça de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado. E para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Essa foi a oferta de Pagiel, filho de Ucrã. No 12º dia, ofereceu ao príncipe dos filhos de Naphtali, Aira, filho de Enã. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite para oferta de manjares. Uma taça de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Essa foi a oferta de Aira, filho de Enã. Esta é a consagração do altar feita pelos príncipes de Israel, no dia em que foi ungido 12 pratos de prata, 12 bacias de prata, 12 taças de ouro. Cada prato de prata de 130 siclos e cada bacia de 70. Toda a prata dos utensílios foi 2.400 siclos, segundo o ciclo do santuário. 12 taças de ouro cheias de incenso, cada taça de 10 siclos, segundo o ciclo do santuário. Todo o ouro das taças foi de 120 siclos. Todos os bois para o holocausto foram 12 novilhos, carneiros, 12 cordeiros de um ano, com a sua oferta de manjares, e 12 bodes para expiação do pecado. E todos os bois para sacrifício pacífico foram 24 novilhos. Os carneiros 60, os bodes 60, os cordeiros de um ano 60. Essa é a consagração do altar depois que foi ungido. E quando Moisés entrava na tenda da congregação para falar com o Senhor, então ouvia a voz que lhe falava de cima, do propiciatório que está sobre a arca do testemunho, entre os 2 querubins, assim como ele falava. Números 8. Como devem ser acesas as lâmpadas? Fala, Senhor, meu coração pela Tua palavra, e clamo pelo poder do sangue de Jesus. Que a Tua palavra seja luz para o meu caminho, alimento para a minha alma. É o que te peço em nome de Jesus. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e diz-lhe: Quando acenderes as lâmpadas defronte do candeeiro, alumie Arão as 7 lâmpadas. E Arão fez assim defronte da face do candeeiro. Acendeu as suas lâmpadas, como o Senhor ordenara a Moisés. E era esta obra do candeeiro de ouro batido, desde o seu pé até as suas flores. Era batido.
conforme o modelo que o Senhor mostrará a Moisés. Assim ele fez o candeeiro, a consagração dos levitas. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os, e assim lhes farás para os purificar. Espange sobre eles a água da expiação, e sobre toda a sua carne farão passar a navalha. E lavarão as suas vestes e se purificarão. Então tomarão um novilho com a sua oferta de manjares, de flor de farinha amassada com azeite, e tomarás outro novilho para expiação do pecado. E farás chegar os levitas perante a tenda da congregação, e farás ajuntar toda a congregação dos filhos de Israel. Farás, pois, chegar aos levitas perante o Senhor, e os levitas e os filhos de Israel porão as suas mãos sobre os levitas. E Arão moverá os levitas por oferta de movimento perante o Senhor, pelos filhos de Israel, e serão para servirem no ministério do Senhor. E os levitas porão as suas mãos sobre a cabeça dos novilhos. Então sacrifica tu um para a expiação do pecado e outro para o holocausto ao Senhor, para fazer expiação pelos levitas. E porás os levitas perante Arão e perante os seus filhos, e os moverás por oferta de movimento ao Senhor. E separarás os levitas do meio dos filhos de Israel, para que os levitas meus sejam. E depois os levitas entrarão para fazerem o serviço da tenda da congregação. E tu os purificarás, e por oferta do movimento os moverás, porquanto eles do meio dos filhos de Israel me são dados, em lugar de todo aquele que abre a madre. Do primogênito de cada um dos filhos de Israel, para mim os tenho tomado, porque meu é todo o primogênito, entre os filhos de Israel, entre os homens e entre os animais. No dia em que na terra do Egito feri a todo o primogênito, os santifiquei para mim. E tomei os levitas em lugar de todo o primogênito entre os filhos de Israel. E os levitas dados a Arão e a seus filhos do meio dos filhos de Israel, tenho dado para exercerem o ministério dos filhos de Israel na tenda da congregação, e para fazerem expiação pelos filhos de Israel, para que não haja praga entre os filhos de Israel, chegando-se os filhos de Israel ao santuário. E assim fez Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel, com os levitas, conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Acerca dos levitas, assim os filhos de Israel fizeram. E os levitas se purificaram e lavaram suas vestes, e Arão os moveu por oferta movida perante o Senhor, e Arão fez expiação por eles para purificá-los. E depois vieram os levitas para exercerem o seu ministério na tenda da congregação, perante Arão e perante os seus filhos, como o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas, assim fizeram. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Este é o ofício dos levitas da idade de 25 anos para cima. Entrarão para fazerem o serviço no ministério da tenda da congregação. Mas desde a idade de 50 anos sairão da milícia deste ministério e nunca mais servirão. Porém, com os seus irmãos servirão na tenda da congregação para terem cuidado da guarda, mas o ministério não exercerão. Assim farás com os levitas nas suas guardas. Número 9. A celebração da Páscoa no deserto de Sinai. E falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, no primeiro mês, dizendo: Que os filhos de Israel celebrem a Páscoa a seu tempo determinado. No dia 14 deste mês,
Pela tarde, a seu tempo determinado, a celebrareis segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos, e a celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, pela tarde, no deserto do Sinai. Conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Segunda celebração, para os ausentes e os imundos. E houve algum que estavam imundos pelo corpo de um homem morto, e no mesmo dia não podiam celebrar a Páscoa, pelo que chegaram perante Moisés e perante Arão aquele mesmo dia. E aqueles homens disseram-lhe: imundos estamos nós pelo corpo de um homem morto, porque seríamos privados de oferecer a oferta do Senhor a seu tempo determinado no meio dos filhos de Israel. E disse-lhe Moisés: esperai e ouvirei o que o Senhor vos ordenará. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém entre vós ou entre as vossas gerações for imundo, por corpo morto, ou se achar em jornada longe de vós, contudo ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. No segundo mês, no dia 14 de tarde, a celebrarão. Com pães asmos e ervas amargas a comerão. Dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum. Segundo todo o estatuto da Páscoa a celebrarão. Porém, quando um homem for limpo e não estiver de caminho, e deixar de celebrar a Páscoa, tal alma do seu povo será extirpada. Porquanto não ofereceu a oferta do Senhor a seu tempo determinado, tal homem levará o seu pecado. E quando um estrangeiro peregrinar entre vós, e também celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito, assim a celebrará. O mesmo estatuto haverá para vós, assim para o estrangeiro como para o natural da terra. A nuvem guiando a marcha dos israelitas. E no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sob a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo a nuvem, o cobria, e de noite havia a aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel, após elas, partiam. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam o seu arraial. Segundo o dito do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o dito do Senhor, assentavam o arraial. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, assentavam o arraial. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel tinham cuidado da guarda do Senhor e não partiam. E era que quando a nuvem pousava, dias estavam sobre o tabernáculo. Segundo o dito do Senhor se alojavam, e segundo o dito do Senhor partiam. Porém era que quando a nuvem desde a tarde até a manhã ficava ali, e a nuvem se alçava pela manhã, então partiam, quer de dia, quer de noite, alçando-se a nuvem partiam. Ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha, 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam, e alçando-se ela partiam. Segundo o dito do Senhor,
se alojavam e, segundo o dito do Senhor, partiam. Da guarda do Senhor tinham cuidado, segundo o dito do Senhor pela mão de Moisés. As 2 trombetas de prata, Números 10. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Faze 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, e te serão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. E quando as tocarem, ambas, então toda a congregação se congregará a ti, à porta da tenda da congregação. Mas quando tocar uma só, então a ti se congregarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando retinindo as tocardes, então partirão os arraiais que alojados estão da banda do Oriente. Mas quando a segunda vez, retinindo as tocardes, então partirão os arraiais que se alojam na banda do sul. Retinindo as tocarão para as suas partidas. Porém, ajuntando a congregação, as tocarei, mas sem retinir. E os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e a vós serão por estatuto perpétuo nas vossas gerações. E quando na vossa terra saíres a pelejar contra o inimigo, que vos aperta, também tocareis as trombetas retinindo, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Semelhantemente no dia da vossa alegria, e nas vossas solenidades, e nos princípios dos vossos meses, também tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança. Perante vosso Deus, eu sou o Senhor vosso Deus. Os israelitas partem do Sinai. E aconteceu no 2º ano, no 2º mês, aos 20 do mês, que a nuvem se alçou de sobre o tabernáculo da congregação, e os filhos de Israel partiram, segundo as suas jornadas do deserto do Sinar, e a nuvem parou no deserto de Parã. Assim partiram pela primeira vez, segundo o dito do Senhor pela mão de Moisés. Porque primeiramente partiu a bandeira do arraial dos filhos de Judá, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Naazon, filho de Aminadab, e sobre o exército da tribo dos filhos de Issacar, Natanael, filho de Zuar, e sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elom. Então desarmaram o tabernáculo, e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram, levando o tabernáculo. Depois partiu a bandeira do arraial de Ruben, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Elisur, filho de Sedeur. E sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Surizidai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Gade, Elisaf, filho de Deuel. Então partiram os coatitas, levando o santuário, e os levantaram o tabernáculo, enquanto estes vinham. Depois partiu a bandeira do arraial dos filhos de Efraim, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Elisama, filha de Amiúde. E sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. E sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim, Ábida, filho de Gedeone. Então partiu a bandeira do arraial dos filhos de Dan, fechando todos os arraiais, segundo o seu exército. E sobre o seu exército estava Aizer, filho de Amizadai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Azer
Pagiel, filho de Ocrã. E sobre o exército da tribo dos filhos de Naphtali, Aira, filho de Enã. Essas eram as partidas dos filhos de Israel, segundo os seus exércitos, quando partiam. Disse então Moisés a Obabe, filho de Reuel, o medianita, sogro de Moisés. Nós caminhamos para aquele lugar de que o Senhor disse: vou-lo darei, vai conosco e te faremos bem, porque o Senhor falou bem sobre Israel. Porém ele lhe disse: não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela. E ele disse: ora, não nos deixes, porque tu sabes que nós nos alojamos no deserto, de olhos nos servirás. E que vindo tu conosco, e sucedendo o bem que o Senhor nos fizer, também nós te faremos bem. Assim partiram do monte do Senhor, caminho de 3 dias, e a arca do concerto do Senhor caminhou diante deles, caminho de 3 dias, para lhes buscar lugar de descanso. E a nuvem do Senhor ia sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Era, pois, que partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os aborrecedores. E pousando ela, dizia: volta ao Senhor para os muitos milhares de Israel. Números 11. As murmurações dos israelitas. E aconteceu que queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu-o e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu o que estava na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Tabera, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles, e o vulgo que estava no meio deles veio a ser grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembrando-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos e dos melões e dos porros, e das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão esse maná diante de nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de um bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou no grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre eles. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Moisés acha pesado o seu cargo. E disse Moisés ao Senhor: por que me fizeste mal a teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, que pusesses sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Gerei eu para que me desses que o levasse ao colo?
como a aia leva o que cria à terra que jurasse a seus pais? Donde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo, dá-nos carnes a comer. Eu sozinho não posso levar a todo este povo, porque é muito pesado para mim. E se assim fazes comigo, mata-me, eu te peço. Se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Deus designa 70 anciões para ajudarem Moisés. E disse o Senhor a Moisés, ajunta-me 70 homens dos anciões de Israel, de quem sabes que são anciões do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho não o leves. E dirás ao povo, santificai-vos para amanhã e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo, quem nos dará a comer, carne a comer, pois bem nos ia no Egito. Pelo que o Senhor vos dará carne, comereis. Não comereis 1 dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas 1 mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes ao Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo, por que saímos do Egito? E disse Moisés, 600.000 homens de pé é este povo no meio do qual estou. E tu tens dito, dai-lhes-ei carnes e comerão 1 mês inteiro? Degolar-se-ão para eles ovelhas, vacas, que lhes bastem? Ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar, que lhes bastem? Porém o Senhor disse a Moisés, seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciões do povo, e os pôs em roda da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciões. E aconteceu que quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém no arraial ficaram 2 homens. O nome de um era Eldade e o nome do outro Medade. E repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os escritos, até que não saíram da tenda, e profetizavam no arraial. Então correu um moço e o anunciou a Moisés e disse, Eldade e Medade profetizam no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse, Senhor meu, Moisés, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse, tens tu ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciões de Israel. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial quase caminho de 1 dia de uma banda e quase caminho de 1 dia da outra banda. À roda do arraial e a quase 2 côvados sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia e toda aquela noite e todo o dia seguinte colheram as codornizes
o que menos tinha colhera 10 homeres e as estenderam para si ao redor do arraial. Quando a carne estava entre os dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande. Pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Ataava, porque ali enterraram o povo que teve o desejo. De Quibrote Ataava caminhou o povo para Arizote e parou em Arizote. A sedição de Miriam e Arão. Números 12. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher coxita que tomara porquanto tinha tomado a mulher coxita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu? E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós três sai à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam e lhes saíram ambos. E disse, ouve agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta. Eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos farei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e foi-se. E a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa. A neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés, Senhor meu, ora não ponha sobre nós esse pecado que fizemos loucamente e com que havemos pecado. Ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre de sua mãe, tem a metade da sua carne já consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo, ó Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés, se seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias. Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu, até que recolheram a Miriam. Porém, depois o povo partiu de Arizote e assentaram o arraial no deserto de Parã. 12 homens são enviados para espiar a terra de Canaã. Números 13. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada qual maioral entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. E esses são os seus nomes. Da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur. Da tribo de Simeão, Safate, filho de Uri. Da tribo de Judá, Calebe, filho de Jafoné. Da tribo de Isacar, Jegiel, filho de José. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Da tribo de Benjamim, Pautim, filho de Rafu. Da tribo de Zebulun, Gadiel, filho de Sudi. Da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Assé, Setur, filho de Micael. Da tribo de Naphtali,
Nabe, filho de Vossi, da tribo de Gade, Jeiuí, filho de Maque. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã. E disse-lhes: Subi por aqui para a banda do sul, e sobe a montanha. E vendo que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito. E qual é a terra que habita, se boa ou má, e quais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortaleza. Também qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não, e esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reobe, a entrada de Amate. E subiram para a banda do sul e vieram até Hebrom. E estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoar no Egito. Depois vieram até ao vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vinde com um cacho de uva, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figos. Chamaram aquele lugar o vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes os frutos da terra. E contando-lhe disseram: Fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jubizeus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos aminosamente e possuamos lá em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com eles subiram disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinha espiado perante os filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Números 14. Os israelitas querem voltar para o Egito. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação diz: se morrêramos na terra do Egito, ou se morrêramos nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças
sejam por presa. Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemo-nos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Não os temais. Então disse toda a congregação que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilências o ferirei, e o rejeitarei, farei de ti povo maior e mais forte do que este. E disse Moisés ao Senhor: assim os egípcios o ouvirão, porquanto com a tua força fizeste subir este povo do meio deles. E o dirão aos moradores dessa terra, que ouviram que tu, ó Senhor, está no meio deste povo, que face a face o Senhor lhes apareces, que tua nuvem está sobre eles e que vais adiante deles numa coluna de nuvem e de dia e numa coluna de fogo de noite. E se matares este povo como a um só homem, as nações, pois, que ouvirão a tua fama, falarão dizendo: porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que eles tinham jurado, por isso os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua benignidade, e como também perdoastes a este povo, desde a terra do Egito até aqui. E disse o Senhor: conforme a tua palavra lhe perdoei. Porém, então, certamente, como eu vivo e como a glória do Senhor encherá toda a terra, todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram esses 10 vezes, e não obedeceram à minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém, o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, e eu o levantarei, a terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Tornai-vos amanhã e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Aos murmuradores não é permitido entrar na terra de Canaã. Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: até quando sofrerei esta má
congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Disse-lhes: assim como eu vivo, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta de 20 anos para cima. Os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, meterei nela, e eles saberão da terra que vos desprezastes. Porém, quanto a vós, o vosso cadáver cairá neste deserto, e vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiastes essa terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Eu, o Senhor, falei. E assim farei a toda esta má congregação, que se levantou contra mim nesse deserto, se consumirão e aí falecerão. E os homens que Moisés mandara a espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra. Aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. E falou Moisés estas palavras a todos os filhos de Israel. Então o povo se constritou muito. E levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cume do monte, dizendo: eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem dito, porquanto havemos pecado. Mas Moisés disse: por que quebrantais o mandato do Senhor? Pois isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus estão ali, diante da vossa face, e caireis a espada. Pois porquanto vos desviastes do Senhor, o Senhor não será convosco. Contudo, temerariamente, tentaram subir ao cume do monte, mas a arca do concerto do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha, e os feriram, derrotando-os até a Horma. Números 15, a repetição de diversas leis. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrares na terra das vossas habitações, que eu vos hei de dar, e ao Senhor fizerdes ofertas queimadas, holocausto ou sacrifício para lhe cumprir um voto, ou oferta voluntária, ou nas vossas solenidades, para ao Senhor fazer um cheiro suave de ovelhas ou vacas. Então aquele que oferecer a sua oferta ao Senhor, por oferta de manjares, oferecerá 1/10 de flor de farinha,
misturada com a quarta parte de um hin de azeite. E de vinho para libação preparareis a quarta parte de um hin para holocausto ou para sacrifício por cordeiro. E para cada cordeiro prepararás uma oferta de manjares de 2/10 de flor de farinha, misturada com a terça parte de um hin de azeite. E de vinho para libação oferecerás a terça parte de um hin ao Senhor em cheiro suave. E quando preparares novilho para o holocausto ou sacrifício, para cumprir um voto ou um sacrifício pacífico ao Senhor, com o novilho oferecerás uma oferta de manjares de 3/10 de flor de farinha, misturada com a metade de um hin de azeite. E de vinho para a libação oferecerás a metade de um hin, oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Assim se fará com cada boi, ou com cada carneiro, ou com o gado miúdo dos cordeiros ou das cabras. Segundo o número que oferecerdes, assim o fareis com cada um, segundo o número deles. Todo o natural assim fará estas coisas, oferecendo oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Quando também peregrinar convosco algum estrangeiro, ou que estiver no meio de vós, nas vossas gerações, e eu lhe oferecer oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, como vos fizerdes, assim fará ele. O mesmo estatuto haja para vós, ó congregação, e para o estrangeiro, que entre vós peregrina, por estatuto perpétuo nas vossas gerações, como vós assim será o peregrino perante o Senhor. Uma mesma lei, um mesmo direito, haverá para vós e para o estrangeiro que peregrina convosco. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra em que vos hei de meter, acontecerá que quando comerdes do pão da terra, então oferecereis ao Senhor oferta alçada. Das primícias da vossa massa oferecereis um bolo em oferta alçada, como a oferta da eira, assim oferecereis. Das primícias das vossas massas darei ao Senhor oferta alçada nas vossas gerações. E quando viverdes a errar, e não fizerdes todos esses mandamentos que o Senhor falou a Moisés, tudo quanto o Senhor vos tem mandado por mão de Moisés, desde o dia que o Senhor ordenou, e dali em diante nas vossas gerações. Será que quando se fizer alguma coisa por erro, e for encoberto aos olhos da congregação, toda a congregação oferecerá um novilho para o holocausto, em cheiro suave ao Senhor, com a sua oferta de manjares e libação conforme o estatuto, e um bode para expiação do pecado. E o sacerdote fará a propiciação por toda a congregação dos filhos de Israel. Ele será perdoado por quanto foi erro, e trouxeram a sua oferta queimada ao Senhor, e a sua expiação do pecado perante o Senhor por causa do seu erro. Será, pois, perdoado a toda a congregação dos filhos de Israel, mas ao estrangeiro que peregrina ao meio deles, porquanto for por erro sobreveio a todo o povo. E se alguma alma pecar por erro, para expiação do pecado, oferecerá uma cabra de 1 ano. E o sacerdote fará expiação pela alma que pecar, quando pecar por erro perante o Senhor, fazendo expiação por ela. E lhe será perdoado para o arraial dos filhos de Israel e para o estrangeiro que no meio deles peregrina. Uma mesma lei vos será para aquele que isso fizer por erro. Mas a alma que fizer alguma coisa, a mão levantada,
quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injúria ao Senhor, e tal alma será extirpada do meio do seu povo. Pois desprezou a palavra do Senhor e anulou o seu mandamento. Totalmente será extirpada aquela alma, e a sua iniquidade será sobre ela. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia do sábado. E os que o acharam apanhando lenha o trouxeram a Moisés e a Arão e a toda a congregação. E o puseram em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que ele devia fazer. Disse, pois, o Senhor a Moisés: certamente morrerá o tal homem, toda a congregação com pedra o apedrejará fora do arraial. Então toda a congregação o tirou para fora do arraial, e com pedras o apedrejaram e morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. A lei das bordas das vestes. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas porão um cordão azul. E nas franjas vos estará para que os vejais e vos lembrei de todos os mandamentos do Senhor, e os façais. E não seguireis após o vosso coração, nem após os vossos olhos, após os quais andais adulterando, para que vos lembrei de todos os meus mandamentos e os façais, e santos sejais a vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos ser por Deus, e eu sou o Senhor vosso Deus. A Bíblia Sagrada é um tesouro escondido.